Olá, queridos! Nós estamos começando mais um podcast com um convidado ilustre, um convidado especial. Hoje aqui no nosso podcast, ele que é pastor, ele que é pai, ele que é empresário. Nós estamos falando dele, pastor Lear, aqui da cidade de Bom Jesus, Santa Catarina. Mas antes de cumprimentá-lo, se inscreva em nosso canal, deixa o seu like, dá uma moral para nós e toda semana com um novo podcast, com convidados especiais, você vai estar vendo aqui. Então, se inscreve agora em nosso canal no ISOCED Regional Chapecó. Muito bom dia, a paz, Gere, a paz, pastor Lear. A todos que estamos aí nos assistindo, né? E com essa confraternização de conhecimento, né? A cada um, né? Gere. Bom dia, pastor André, bom dia, pastor Lear. Prazer enorme estar aqui. Vamos conhecer um pouco da história do pastor Lear. E nós já vamos começar então com a nossa pergunta, que é aquela pergunta clichê para o pastor Lear. Qual é ou qual foi a maior experiência que você teve com Deus? Pastor André, nós temos uma experiência familiar, que eu digo, né? Uma experiência que vem de família. Eu lembro há muitos anos atrás, há 13, 14 anos atrás, quando que eu não era evangélico ainda, né, pastor André? Certo. Eu estava em viagem, né? Estava em viagem e um domingo de manhã meu filho me liga dizendo: pai, eu queria me batizar, né? Então eu fiquei aquele dia sem respostas a dar, né? Mas eu digo, se é uma vontade sua, o que eu posso, né, ser contrariado, né? Ele já seguia o evangelho. E daquele dia em diante ele aceitou Jesus Cristo, e ali depois de 15 dias a minha esposa aceitou Jesus Cristo, né? E mais uns 15 dias eu aceitei Jesus Cristo, né? Então foi uma história assim comovente, porque o nosso filho que deu o pontapé inicial para que nós estivéssemos hoje na obra de Deus, e graças a Deus estamos aí, né, desenvolvendo um trabalho não para o homem, mas para Deus, né? Eu creio que tem uma influência familiar. Muitos dizem assim: tu veio pela dor, tu veio pelo amor. Então eu vim pelo amor à família, para que ela seja unida e servir a Deus em família. Então tudo através foi do seu filho, né? Deu o pontapé inicial. E quanto tempo faz isso, pastor? Ele está com 24 anos, ele faz uns 13 para 14 anos já. Olha, que bênção. Então ele na adolescência teve essa iniciativa de conhecer a Deus e trazer a família. E depois de quanto tempo então, depois de 15 dias, a sua esposa então aceitou Jesus? Isso. E quanto tempo depois você acabou? Levou mais uns 15, 20 dias aí, né? Eu comecei a ir, né? E gostar, né? Comecei a sentir a diferença. A diferença. Né? Então eu digo, se o filho está servindo a Deus, a esposa está servindo a Deus, o que eu estou fazendo? Servir a Deus junto, né? Para que não haja a contenda, né? Certo. Então, para que haja uma união e que desenvolva, né? O que Deus quer transformar a nossa família, né? E graças a Deus estamos aí até hoje, né? Glória a Deus. A glória do Senhor Jesus Cristo, né? Gere. Pastor Lear, eu acho muito importante esse ambiente familiar que o senhor está falando, que não quis andar junto com a sua família, né? Hoje em dia é difícil das famílias andarem juntos, né? Muitas das vezes a mulher na igreja, o marido não, ou o contrário. Tu encontra alguma dificuldade, sim, hoje na obra, trabalhando com as famílias assim? Eu incentivo, eu trabalho muito na obra de Deus em famílias. Eu digo que é prioridade de Deus, né? A prioridade é a família. Se a família tem um convívio junto, ambos crescem. Se não há uma divisão, né? Que um vai puxar para o evangelho e o outro vai puxar para as coisas do mundo. Então, as divergências hoje em dia de famílias, da construção da família e do bem-estar e do lar, é a divisão de ideias, ou a divisão de servir, né? Você serve o mundo ou você serve a Deus. Então, né, que assim, fica dois contextos, né?
Então, um não fecha com o outro. Então, se a família tem essa união, lógico que tem os obstáculos que nós temos que vencer, né? Deixar alguns egos de lado, alguns, né, como é que se diz, algo pessoal de lado, para formar uma só união. Quando a gente é feito assim, o dia do casamento, são dois pensamentos. Tem que ter, como é que se diz, uma união entre os dois para formar um objetivo. E esse objetivo é que flui e cresce a família. Pastor Lear, eu também me lembro que o senhor começou a ser líder, a dirigir, né, uma igreja, quando ainda era diácono. E conte essa experiência, como foi, e creio eu que não tinha muito tempo de caminhada, de cristão, de convertido, mas desse tempo, ainda como diácono, começou então a cuidar de uma igreja, de uma congregação, e que fez um excelente trabalho, que fique registrado isso. E desse trabalho, como foi então essa junção, essa experiência, né, de começar cedo, de ter o chamado, né, e hoje como pastor? Eu encontrei muita dificuldade, pastor André, porque assim, eu era católico, né, e católico tem outros entendimentos, outros ensinamentos, né? Uhum. Mas quando que eu decidi aceitar Jesus Cristo e fazer a vontade de Deus, eu tentei cada dia mais ter conhecimento, aperfeiçoar naquilo que você tinha um propósito, ou um chamado, ou escolhido, como é que se diz, né? Então, focar. Tive, como é que se diz, experiências, como é que se diz, muito boas. Tive dificuldade, né? Eu tentei conhecer com as experiências de quem era mais velho. E o pastor André foi uma delas, né? Que eu me refiro muito, né, ao pastor André, porque eu digo assim, foi meu pastor, e foi uma escola para mim. O que eu aprendi, eu devo também bastante ao pastor André, né? Porque, assim, nunca deixei de receber um convite e não participar, né? Um curso, uma orientação. Então, isso aí eu trouxe cada dia mais perfeição para a minha vida, né? E eu digo assim, as dificuldades você tem que enfrentar, você não tem que deixá-la de lado. Se você enfrenta, você vai saber aonde que você precisa focalizar, né? E se você tem um objetivo, você trabalha nesse objetivo. E esse objetivo é para crescimento, né? Então, O que nós podemos dizer também, pastor Lear, e não sei se o Giri concorda também, é de a gente aqui falar, aquelas pessoas que estão nos vendo, aquelas pessoas que conhecem o pastor Lear, nos conhecem, enfim, aonde o nosso podcast alcança, sobre responsabilidade, né? Acredito eu que muito se dá sobre essa questão, né? Porque um líder ou alguém de sucesso é porque tem responsabilidade. Não sei se vocês concordam com isso. com certeza, Responsabilidade e disciplina, né, pastor? com certeza. Né? Se não tiver, a pessoa não vai chegar ao determinado ponto, ao sucesso, ou até mesmo aquilo que Deus deseja para nós, né? Eu vejo assim também que como a família é uma base para você ter essa foco, essa disciplina também. Uhum. Disciplina, responsabilidade, compromisso, isso tem que ter, senão não flui, né? Se você não for obediente, se você não tiver estrutura, é isso, a família é o princípio, né? Porque assim, como que você vai orientar alguém se a tua família não tiver em boa situação? Como que você vai levar uma palavra se você está desestruturado? Exato. Então você tem que ter, eu sou daquele ditado, construir os teus pés firmes em um propósito, um objetivo. Exato. Né? A Bíblia mesmo diz que se nós não obedecermos Deus, Ele né, às autoridades. Então, assim, a responsabilidade e o compromisso é fundamental, né? Fundamental para essa vida ministerial, né? Que cada um tem, né? E poucos desenvolvem, né? Poucos têm a opção de coragem de desenvolver, porque há uma submissão, há uma obediência, como é que se diz? Pegar firme, com certeza.
né, para chegar a um objetivo. Há quanto tempo já está em Bom Jesus, pastor, pastoreando a igreja? Estamos aí em Bom Jesus aí 1 ano e 4 meses já. 1 ano e 4 meses. Onde fica a igreja, pastor? E quais os dias de culto que tem? Nós temos ali culto na sexta-feira, né? Sexta-feira, culto, né? A libertação, cura, milagres. E o culto no domingo, culto da família. Temos também mais 2, né? Mais 2 igrejas, são 3. Né? São 3 igrejas. São 3 igrejas. Nós temos 2 nas áreas indígenas, né? Uma na quarta-feira temos culto, né? E no sábado. E na outra nós temos na quinta e no sábado. Então, e o contato, pastor Lear, né? O pedido de oração, que queiram, né, procurar o senhor, a pastora, a sua família, a igreja. Nós temos um WhatsApp, né? Nós temos aí que nós já atendemos pastores meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã. Pastor não tem horário, né, não pastor tem, Lear? Não tem pastor horário. não tem horário, Nós somos disponíveis a fazer a obra de Deus. Então, o que eu digo, o pastor às vezes tem um pastor flex, né? Ele escolhe os horários que quer trabalhar. Não, o pastor flex, ele tem pastor pedreiro, pastor faxineiro, tem de tudo. É multiuso. É multiuso. Nós temos um contato aí, pastor, 89 01 3726, que é o nosso contato de WhatsApp, né, para os irmãos, né, que queiram oração, visitas, orientações, né? Então esse é o nosso contato. E o endereço da bênção? Rua Domingos Miquelin, 567, Centro de Bom Jesus. Maravilha. Geri, contigo. Bom Jesus. Falando ainda, pastor, dessa experiência de estar em Bom Jesus, como o pastor disse, tu já teve uma experiência aqui em Chapecó, né? Congregação. Qual é a diferença, pastor, de tu estar na congregação e estar na frente de uma obra em outra cidade com pessoas diferentes? Boa pergunta, Por gente. isso que eu digo assim, tudo você tem que, assim, como é que se diz, a flexibilidade, né? Até o dia que eu fui, né, o pastor André até me orientou, disse, pastor, o senhor, né, tem, como é que se diz, convivência, é área indígena, tinha 2 áreas indígenas, né, que os costumes são diferentes, Verdade. As tradições são diferentes, né? A convivência deles é diferente que a nossa. Então, eu coloquei no meu coração, é eu que tenho que me adaptar à convivência deles. E graças a Deus, pastor André, fomos muito bem recebidos, né, para como é que se diz, uma tradição, um povo diferente que nós, né, a nossa convivência. Né? É uma experiência, assim, e uma responsabilidade muito maior, é uma sede, né? Então você tem muito mais responsabilidade, muito mais compromisso, né? Então, assim, e pastorear o campo, eu digo assim, não é para qualquer um, não é, pastor? Sim. Tu tem que ter, como é que se diz, convicção, tem que ter foco. É maior responsabilidade estar à frente de uma cidade do que propriamente estar na congregação? Com certeza, né, pastor? A responsabilidade muda também. Eu te digo assim, que é você ser solteiro. Olha só. E você ser casado. Né? O solteiro você tem liberdade, ali não, casado você tem compromissos, né? E as dificuldades, e você tem que vencê-las. Eu sei assim, eu tiro experiência... A responsabilidade é muito maior. Muito maior. Né? É o compromisso verdade. é muito maior. Então, assim, e você focaliza, porque assim, a oportunidade é dada, né? Tu tem uma experiência? Não tem. A experiência, cada dia é diferente. Cada dia que você acorda, a experiência é diferente. O convívio é diferente. As situações diferentes. As situações são diferentes. Verdade. Então você vai dizer, eu não posso. Eu vou confessar algo aqui, pastor Lear e Geri, para nós darmos uma descontraída, né? Mas assim, ó, até o Marcos foi junto comigo. Eu tive uma experiência que na minha vida pastoral eu nunca tive, né? Mas eu fui convidado para orar por alguém, mas já estava no vai ou fica, sabe? Estava literalmente, a médica já tinha ido até a residência e havia comentado, né? Olha, ele tem... a qualquer momento ele pode ir. E nesse momento, nesse inteirinho, a pessoa manda o endereço, a localização, e quando eu fui na localização, a localização não era propriamente da casa. Então nós se perdemos nesse tempo,
E aí liguei para a pessoa responsável, olha, não bate o endereço, né? Estamos perdidos. Até que essa pessoa veio nos buscar, então, olha, fica até tal local que eu vou buscar vocês. Nesse tempo que ela veio buscar nós e quando nós chegamos na casa, quando eu entrei no quarto e eu fui orar, então quando eu fui orar nós entramos, fomos olhar os sinais vitais da pessoa, a pessoa já tinha falecido. Então, isso foi uma experiência, né? Uma experiência que eu tive na minha vida pastoral. E aí, todos os dias, nós estamos vivendo algo novo. Né? Ou seja, né? Ligação para oração, ligação para aconselhamento familiar, conjugal. Então, isso tudo requer uma responsabilidade para também com as suas ovelhas, com o seu povo, ligação, né, pessoas que parentes acabam, né, morrendo, né, partindo dessa para melhor, e você precisa estar confortável para estar, né, dando o conforto também, palavras de conforto para essas pessoas. Vejo que a vida do pastor é mais ou menos uma montanha russa, porque no mesmo dia que você está aí cantando os parabéns, no mesmo dia que você está apresentando uma criança, que é algo fantástico, maravilhoso, você vendo vida ali, é o mesmo dia que às vezes você recebe a ligação para fazer um ato fúnebre. Né? Então, literalmente, a vida do pastor é uma montanha russa. Isso aí eu tive essa experiência também, pastor. A de orar, né, por uma pessoa que já estava desenganada. Né? Viu, mas eu quero deixar bem claro que eu não orei, então, para a pessoa, né, que a pessoa faleceu. eu tive essa experiência. Eu orei na sexta-feira, né? O irmão parente de um membro da igreja. Uhum. E ele era do mundo, né? E estava já, né, como é que se diz, com os minutos contados. Uhum. Mas eu pedi para ele se ele aceitava uma oração. Ele aceitou. Ele aceitou Jesus Cristo. E ele dizia, pastor, eu queria ter mais tempo para criar os meus filhos, os filhos todos casados. Né? Então, assim, e sabe, uma vontade de viver, mas ele dizia, eu mesmo ocasionei o que eu estou passando, né? Assim com o vício, né? Então, assim, a gente tira muitas experiências disso e traz para a vida familiar hoje, né? E no outro dia eu estava aqui em Chapecó, né? Então, assim, nós recebemos a notícia que ele tinha falecido. Então, assim, nós conseguimos, pastor André, chegar a tempo de orar e ele aceitar Jesus Cristo, né? Então, é uma caminhada que muitas das vezes não é tarde, mas nós chegamos, às vezes, ainda a tempo, né, de conseguir a pessoa aceitar Jesus Cristo. Então, são experiências, assim, cada dia é uma experiência diferente, uma experiência que a gente leva para a nossa vida e para crescimento, né? Então, isso é muito vantajoso, né? É verdade. As experiências de pastor, eu entendo que elas são diferentes de tu estar numa igreja, porque tu tem que ter a responsabilidade. Qualquer problema que surgir, tu tem que saber resolver, tem né? que saber resolver. Por isso a experiência conta muito nesses momentos. Muito. Conta muito, e você tem assim, ó, a focalizar. Eu sempre digo, o tempo aqui que o pastor André era meu pastor, e eu estava aqui comandando, né, na frente de duas igrejas, duas congregações, e eu que nem falei para ele, pastor, eu só vou trazer o caso até a ti se eu não conseguir resolver. Se eu não conseguir. Mas se eu conseguir, eu vou resolver. Né? Não vou chegar porque assim, se veio o problema a mim, eu tenho que resolver. Por que eu vou passar o meu fardo a outro? Então, assim, muitos hoje em dia, pastor André, estão transmitindo suas culpas, seus fardos a outras pessoas que não têm, não é aquela responsabilidade. Então, assim, para você se tornar forte, você tem que, como é que se diz? Decifrar o enigma que se tu vai criando casca com todos os problemas que você vai enfrentando. Com certeza. Se você enfrentar, você vai ter uma experiência para futuramente. Isso aí. Por isso que você se torna forte e resistente. Você tem que, né, trazer algo, né, decifrar.
Né? No momento que você cifra, você tem uma experiência, você tem uma convivência e você tira as coisas boas, né? As coisas boas daquilo ali para pôr em outras famílias que precisam. Então, eu digo, o que é bom, é bom. O que é ruim, você passou, venceu, deixa ele de lado. Aproveita o que é bom. E qual foi, talvez, uma da trajetória, algo que lhe chamou a atenção e que foi difícil de atravessar, de passar? Pastor, eu sempre digo assim, eu tive uma experiência, como o pastor conhece um pouco, né, a minha vida aqui, aqui em Chapecó, eu tinha empresa mecânica, então então eu tive que passar, muitos dizem é uma luta, não, eu tive que assim, é difícil eu abandonar, né, minha casa, abandonar os negócios para fazer a obra de Deus. Eu tive uma aprovação com Deus, né? Então Deus diz, eu tenho que te provar para te levar para onde que eu preciso. Então isso como é que se diz? É que eu digo, eu não me abalei, eu mantive o foco e Deus abriu uma oportunidade muito maior, né? Então assim, por isso que muitas das vezes nós vamos entrar assim, nós vamos questionar Deus, não. Se Deus tem um objetivo na nossa vida, Ele vai mover alguma coisa. Eu aceito e faço a vontade, ou eu nego a Cristo, né? Então eu aceitei, graças a Deus, Deus mudou a nossa história, mudou a nossa vida, né? E estamos aí para fazer a obra dele até que ele nos permite, né? Eu vejo nessas palavras do pastor que quando Deus tem um objetivo na vida, ele dá um jeito, né? Ele dá um jeito. Ou você obedece, como a pastora estava falando antes, ou dá desculpa e paga o preço. Paga o preço, isso aí. Se você aceita, Deus ele já fez a trajetória da tua estrada. Se você aceita, ele está adiante. Agora, se você rejeita, você vai enfrentar os obstáculos. Vem as consequências. Né? Então, por isso que muito diz, é melhor por amor e pela obediência do que pela dor, né? É verdade. A gente só vai entender depois que já passou todo o processo. Isso, né? Qual que era o objetivo. Isso. Você não vai entender no início, jamais. Você vai entender depois, né, que, como é que se diz, passou a tempestade, passou o vento, você vai entender que era a mão de Deus fazendo a obra na vida das pessoas. Pastor Lear, hoje Bom Jesus tem todos os departamento de jovens, homens, mulheres, criança. Como é que está hoje a igreja do seu pastoreio em Bom Jesus? Olha, pastor André, não é, como é que se diz, a gente se vangloriar, mas graças a Deus a gente tem todos os departamentos, jovens, coreografia, o grupo de varões, o grupo de irmãs, né? Muito bem estruturados, né? Claro, nós pegamos um pouquinho bem defasada, né, pastor André? Mas graças a Deus, deu uma reviravolta, assim, total, né? Então, é bom trabalhar, né, com esses grupos. Temos nas congregações também os grupos também. Então, nós temos uma igreja, assim, bem estruturada agora, né? Tá faltando? Falta. Mas tudo ao seu tempo a gente vai acrescentando e vai fazendo a fluência da palavra de Deus e a gente vai estabilizando tudo. Mas nós temos todos os grupos formados, bem estruturada nessa parte. Glória a Deus. Pastor, Bom Jesus é uma cidade que não é muito grande, né? É mais fácil, tu acha, trabalhar numa cidade mais pequena ou numa cidade maior com o povo pregar o evangelho? A experiência que eu tive, eu não acho dificuldade, né? Porque a gente vem, né, pastor André, de uma experiência que nos formou. A experiência de vida que você enfrenta lá na frente. Correto. Né? Então, eu não tive assim, eu tive um povo, como é que se diz assim, de todos os níveis, né? Então, lá eu tenho, é uma cidade, né, pequena, né? Não é uma afluência de uma cidade grande que nem Chapecó. Mas eu digo assim, eu tenho as variedades dentro dela do interior e da cidade. A convivência, ela como é que se diz? Eu digo assim, eu não faço seleção ou classificação de pessoas. A Bíblia diz que nós somos todos irmãos. Não é por bens materiais que nós vamos, né, influenciar. Mas assim, a gente tratando eles todos iguais, você tem uma igreja, tanto lá, né, no interior, como na cidade. Então, assim, ela é, claro, uma cidade grande ou pequena, tem suas dificuldades. Eu digo assim por causa que numa cidade grande, tu encontra uma variedade de pensamentos. Isso. Um
talvez seja satanista, outro... Isso é mais difícil, né? Eu penso assim. Numa cidade pequena, talvez a dificuldade seja das tradições, que já vem de família católica, só que talvez não tenha essas outras religiões satanistas para atrapalhar também. Na realidade... Não tanto, né? Nós temos, assim, uma grande luta, né? Porque a gente faz visita nas casas e a gente teve muito chamado, pastor André, por causa disso. Há um foco na região, né, bastante que serve ao outro lado. Né? Então, assim, e a gente não teve dificuldade, mas temos a experiência, assim, que o inimigo, ele age bastante, né? Em trabalho de macumbaria, isso a gente enfrenta bastante. O mundo espiritual, né? O mundo espiritual é... Ele está em todas as regiões, eu acho, em todos os lugares, né? Um foco maior e um foco menor, né? Mas nós temos um foco bem, como é que se diz? Bem elevado também nessas áreas. É verdade, é verdade. Mas bem como o Geri falou, né? Eu vejo que tanto numa cidade grande, ela tem as suas dificuldades e as suas coisas boas, mas da mesma forma a cidade pequena também, né? As dificuldades e as suas coisas boas também, né? Mas vejo que há algumas denominações que elas prevalecem nas cidades pequenas, né? Do que propriamente nas cidades grandes, né? Porque das cidades grandes, o que acontece? Já se fala grande, então tudo tem que ser maior. Se você for pequeno, você não abrange, você não tem força para alcançar. E aí, consequentemente, as maiores vão até mesmo ficando cada vez maior, e as pequenas não acabam não se desenvolvendo, diferentemente, né, de uma cidade menor, que você não precisa tanto, né? E aqui falo de investimentos de recursos financeiros, de tantas outras coisas que também englobam, né, pessoas e tudo, né? Isso numa diversidade. Mas pastor Lear, sempre muito bom e feliz, né, Geri, de receber aqui no podcast as pessoas que estão nos vendo, pode compartilhar aí, e também não deixe de deixar o seu like, independente do seu credo, da sua religião, da sua hierarquia, né? Continuem aqui juntamente conosco. Toda semana nós temos um convidado especial. E o Geri agora vai fazer mais uma pergunta aí para o nosso convidado, que ele que é pastor, ele que é empresário, ele que é pai. E nós estamos aqui falando do pastor Lear Romancini. Amém. Pastor Lear, então vamos continuar nessa das pessoas assim. Qual tu enxerga que a maior dificuldade que as pessoas têm hoje em dia? Na área de família, financeira, espiritualidade, o que mais eles estão buscando na igreja? Eu acho que assim, a estrutura familiar, poucos querem resolver o problema da família. Né? Então, a procura bastante hoje em dia é a desunião. Né? O mundo oferece muitas portas, né? E eu digo assim, se você não tiver Deus no teu coração, ela destrutura. Então, a busca bastante é para restauração. Casamento, filhos, né, com vícios, né, querendo ser independente antes do tempo. Então, o que mais preocupa hoje em dia as famílias que a gente enfrenta é esta, como é que se diz, falta de força das famílias, né, ficar estruturadas. Claro, a palavra de Deus, ela exige para nós uma obediência. E nem todos, né, querem ter essa obediência, né, de seguir. Por isso que destrutura a família. Então, a maior dificuldade que nós encontramos hoje é famílias assim destruídas, né, tentando reabilitar o casamento, filhos, né, para que ela venha formar novamente. Mas bastante a rejeição é você aceitar a Deus. Né? Então, tem uma advertência, uma dificuldade. Quer restaurar, mas às vezes não quer pagar o preço, né, da obediência de Deus. Então, a família, ela se torna assim meio dividida, né? Às vezes a pessoa também está enfrentando um problema financeiro ou de saúde e também não percebe que
talvez isso se ocasionou por causa que ele deixou a família dele se perder. Talvez que se a família está afetada, vai afetar as outras áreas da O vida. recurso financeiro, a falta de dinheiro, é o que está destruindo bastante famílias. Falta de dinheiro. Né? Então, assim, não é que a falta de dinheiro, né? A falta de estruturas, né? De dar uma vida melhor. Então, isso acaba, né, tendo as divergências dentro de casa. Né? Afeta, né? Afeta a vida conjugal, vida familiar, né? Mas tudo é uma consequência, né? Não sei se vocês concordam comigo, uma consequência da mesma forma que a gente fosse falar do nosso corpo físico. Com certeza. Né? Uma consequência, um exemplo, tem pessoas que antecipam os seus dias da vida na Terra. Por quê? Porque é sedentarismo, né? Se alimenta mal, e tudo isso vai se tornando uma consequência. Poderíamos afirmar que isso também se dá familiarmente, espiritualmente, conjugalmente? É esse ponto que eu estava falando, pastor, que às vezes os problemas que a pessoa tem vêm por causa da base da família que ela deixou se perder, assim, da espiritualidade, de seguir as tradições familiares. Certo. E é isso aí, a afluência está aí. É nesse meio aí que nós, né, como se diz, pastor é um orientador. Você orienta em todas as áreas. Muitas das vezes nós precisamos da orientação, mas o problema de alguém vai consertar o que você precisa. Né? Então, assim, o foco está aí hoje em dia. O foco eu vejo, pastor Lear, assim, ó, eu não quero, né, falando agora de pastor, o pastor, como o pastor Lear está falando, é um orientador, um encaminhador, né, para os princípios da palavra. Às vezes, também há muito aquém a desejar também no físico. E aí falo que às vezes deixa de ser, de fazer uma caminhada, de fazer uma boa alimentação, até por essa questão de flexibilidade de horários, né? De às vezes aquele tempo não dá e você os compromissos geralmente à noite você se alimenta mal, vai dormir mal, né? Há o que poderíamos falar que a orientação espiritual, mas também poderia se deter mais na questão também física, né? Mas entendemos aqui que médico cuida do quê? Cuida da saúde física. Cuida da saúde física, né? E então o pastor ele cuida da vida espiritual. E aqui há um equilíbrio, né? Que eu vejo que corpo, alma e espírito daquilo que nós somos criados, né? Então, essa dificuldade, às vezes, de pessoas se converterem a Cristo, porque não há, é tão simples o Evangelho, né? A graça nos alcançou, é tão simples, é o aceitar, né? É o aceitar. E quando você aceita, às vezes eu fico pensando, né? O porquê desta dificuldade. Poderíamos aqui afirmar que é no mundo espiritual? Às vezes também, pastor, tem muita gente que conhece o evangelho de uma forma diferente, né? Porque ouviu falar, ou talvez porque alguma igreja não prega a verdade também. Tem essa dificuldade de conhecer o verdadeiro evangelho, porque se tu conhecesse o verdadeiro evangelho, tu aceitaria mais fácil, né? Porque podemos dizer de alguns dogmas, algumas coisas dogmas, doutrinas, regras, né? Costumes. Que talvez esses costumes, esses dogmas distorcem a mensagem que Jesus quis passar verdadeiramente. Certo. Mas vamos entrar nesse assunto. Eu gostei do assunto aqui, né? E o porquê? Vamos achar, não que a gente queira achar o culpado, mas vamos... É propriamente do líder ou de quem segue, ou propriamente de uma estrutura que vem e... O que pode ser essa raiz, essa questão? Eu creio que seja cultural, pastor. Porque a pessoa talvez ela não frequenta a igreja
muito assiduamente, né? Aí ela ouve falar, ou às vezes foi numa igreja e viu aquela visão lá. Daí ela não procurou se aprofundar, talvez ela não conhece nem a Bíblia. Uhum. Como eu te falei, um dia tinha uma pessoa que não conhecia. Sim. No pleno 2024 não conhece a Bíblia, então só ouviu falar. Eu acho que é a falta da pessoa mesmo estar se dedicando, buscando conhecimento. Porque se você só ouve falar, você não vai ter a certeza, né? A Bíblia mesmo fala falta de conhecimento. Verdade. Poderíamos afirmar que essas pessoas, e é muito comum do ser humano, é ter tudo pronto. Porque o fazer é a mesma coisa. Um exemplo, nós sabemos o que é correto, né? Nós sabemos o que é correto. Um exemplo, açúcar faz mal, sal faz mal, né? Então tem que ser moderado. Mas às vezes a gente, né? Olha, tudo que é demasiado faz mal. Então, um exemplo, come demais carne, come demais carboidrato, vai fazer mal. Ele é importante numa dose adequada. Mas a gente sabe o que é o correto, mas a gente na prática não faz. Então, um exemplo, a pessoa sabe que tem que ler a Bíblia, tem que estudar a Bíblia, mas acaba não fazendo. E daí entra essa que o pastor está falando, que a religiosidade demasiada também faz mal e atrapalha o evangelho de Jesus. Verdade. Eu vejo assim, o pastor André também, só para complementar, muitos estão indo, que nem o Jair falou, falou o disque, né? A ver na mídia, hoje a mídia ela é muito boa, mas está levando muitas coisas para um lado, distorcendo, né? A facilidade. O evangelho não é fácil. Seguir o evangelho não é fácil, né? Fazer a vontade de Deus não é fácil, mas tem a sua recompensa, né? Então, assim, o conhecimento é fundamental. Se não tiver conhecimento, não flui, né? Não vai avante. Então, o conhecimento, é falta de conhecimento, de ir lá e pesquisar, ver se aquilo é a mesma coisa. Até uma psicóloga fez hoje, eu assistindo um vídeo, e ela até comentava, até eu vou achar aqui, né? Isso aqui é muito importante, o que ela propriamente falava, né? Ela falava da seguinte forma, que a criança, quando propriamente usa o excesso de celular, é como se fosse um triângulo, né? Desse triângulo, um exemplo é tédio, imaginação, brincadeira. Tipo um triângulo. Ela vai do tédio, imaginação, brincadeira. Quem não usa o celular. Quem usa o celular constantemente, ela vai do tédio, brincadeira. Tédio, brincadeira. Ela não, propriamente o cérebro vai... vai travando, e isso vai dificultar a parte neurológica da criança. O desenvolvimento. Então, o que eu vejo também, há muitas pessoas saindo hoje do congregar para o virtual. Não, se você abre YouTube, se você abre a rede social, num complexo, num todo, você vai encontrar, né, palavras bonitas, você vai encontrar de tudo. De tudo. Né? Você vai encontrar de tudo, e aquilo vai se enfadando, você vai se achando que não precisa, porque é muito fácil, e até a própria rede social, a gente vê às vezes algo que não existe, porque lá está tudo perfeito, tudo bonito, né? Mas a vida, né, a vida cotidiana, eu acho que tem perdido muito a questão do relacionamento social. Aí entra o que o pastor Liard falou, que tu vai procurar o que? As pessoas procuram o que faz bem para elas, o que vem de encontro a elas. Só que o evangelho, ele te como que eu posso falar? Ele te confronta, né? Ele não vem te trazer conforto. Na verdade, o ser humano hoje, ele quer as coisas fácil. As coisas fácil. E a mídia transforma isso. Né? Uma dificuldade em coisas fáceis.
Então, isso é que... E daí, muitos seres humanos estão se perdendo porque eles vão para a falsa ilusão. Certo. Lá na mídia é fácil, é ótimo. Mas na vida real é totalmente diferente. Então, quando que ele vem para a vida real, ele encontra a dificuldade. Né? Então, é essa barreira que ele tem que quebrar. Isso é muito importante até também nós, como geração, né? O Geri ainda não tem filho, mas vai ter, do criar e de falar que é muito importante o relacionamento, porque a internet ela é muito boa. Nós não estamos falando mal da própria da rede social, mas o que está acontecendo é essa questão. Nós somos o sal. A questão demasiada, ela vai gerar um transtorno, uma dificuldade, porque você está aproximando pessoas de longe e afastando as pessoas de perto. Né? Por causa da rede social. Então, é preciso hoje, né, esse relacionamento afetivo pessoal. E como vocês estavam falando, se o pastor ou talvez o palestrante quer colocar na internet, ele vai colocar o quê? O que dá engajamento, né? Não vai verdade. Se ele coloca uma palavra mais dura que talvez na igreja tu ia escutar, lá não vai vingar. É verdade. É bem isso aí mesmo. Pastor Lear, chegamos, né, ao final aí de mais um podcast, né? Creio aí que nós já até extrapolamos o horário, a conversa foi muito boa aqui, né, de poder um pouco conhecer, né, a sua história, quanto tempo de pastoreio, mas nós queremos aqui juntamente com o Geri, do nosso podcast, te agradecer pelo empenho, pela dedicação e de poder estar aqui juntamente conosco, né? E que venha outras vezes e que nós possamos, né, fazer outros podcasts, né? E nós, o nosso desejo e oração para que Deus venha lhe abençoar, te conduzir e também a igreja aos seus cuidados. Amém. Eu agradeço, né, pastor André, para mim é uma experiência. E essa experiência a gente leva a, como é que se diz, a focalizar. Porque é difícil a gente reunir para ter uma conversa útil. Verdade. Né? Então, assim, esses momentos a gente entra em vários assuntos, aonde que isso aí a gente tira por nosso coração uma experiência, né? Que a gente focaliza em quase todas as áreas, né? Então, isso é muito bom. Eu que agradeço. Não, né? nós que porque agradecemos. Porque a gente é simples, né? E tendo a oportunidade de ter pessoas experientes, né? A nos orientando. Como é que se diz? Eu me baseio muito. Aquele que está prosperando. Verdade, né? Com verdade. Deus, né, irmão? Com Deus, verdade. né? Prosperando com Deus, a gente tira uma referência, né? É muito bom, né, ter esse diálogo e o conhecimento, né, que, né, Deus venha a tocar em muitas pessoas aí para fazer Amém. a diferença, né? Amém. Geri. Obrigado, pastor Lear da casa, né, pastor André? É isso aí. E até segunda-feira que vem. Isso aí, gente. Que Deus abençoe. Não esqueça, né, deixar o seu like e estar juntamente conosco toda semana aqui um novo convidado. Esse podcast foi ele, pastor, empresário, pai, pastor Lear Romancini.